Olá, gente plena e analisada, como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula do workshop gratuito, porque você precisa de terapia. Lembrando que a gente sempre parte de algum vídeo, de algum comentário, de algum filme, de alguma série. Então, a gente pega um caso da vida, do cotidiano, e nós vamos fazer uma análise para ver como que a terapia se encaixa naquela situação, tá? Antes de a gente assistir o vídeo, dá o like, considera se inscrever. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, tem outras aulas ainda que você pode. Existem algumas aulas que estão no YouTube aberta, outras que estão fechadas desse workshop. Ele é gratuito. Você vai lá no meu link da bio, tem lá porque você precisa de terapia. Clica, se inscreve e assiste as aulas abertas e as aulas fechadas, todas na sequência, tá? Todas as quintas-feiras até o final de 2025 eu vou subir uma aula para vocês. E aconteceu recentemente um caso aqui na minha cidade e eu quero dividir com vocês algo que um vereador de uma cidade vizinha aqui tá pleiteando. Não sei se ele já conseguiu, mas assiste para vocês verem. Primeiramente, parabéns aos homens que... Sim, parabéns aos homens. Vocês entenderam que aquele cara ali, ele entrou num shopping aqui da minha cidade e armado com 2 facas, uma em cada mão, ameaçando pessoas, e esse bando de homem partiu para cima dele para imobilizar ele, para neutralizar. Esse cara é o Matheus Batista, tá o nome dele aí na tela. Ele é um vereador de Joinville, ele é bem polêmico, ele fala algumas coisas, mas nesse vídeo em específico, eu quero que vocês atentem para um detalhe. Pô, internet, funciona. Fizeram o seu papel de homem na sociedade e impediram que mais uma tragédia envolvendo morador de rua acontecesse aqui em Santa Catarina. Mais um vídeo deixando muito claro aquilo que eu demonstrei aqui no nosso relatório da Comissão Especial dos Moradores de Rua, que o primeiro passo para enfrentar esse problema é internação involuntária. O que você acha de internação involuntária para moradores de rua ou para pessoas drogadas andando, perambulando pela cidade? Muita gente é contra, algumas pessoas são a favor, e eu vou falar exatamente sobre isso. Essas pessoas, elas têm um problema de saúde. Problema de saúde, são doentes. E elas têm que ficar internadas. Recentemente, a gente prendeu aqui em Joinville, eu junto com a guarda e com a polícia militar, um morador de rua que se masturbava para crianças nas ruas. Fora as outras inúmeras tragédias que já aconteceram. Essa galera não pode estar na rua. São pessoas doentes que precisam ser internadas. Então, internação involuntária, internação compulsória precisa ser intensificada no nosso estado por todos os prefeitos com a ajuda do governo do estado. Bom, esse é o vídeo e eu vou dar a minha opinião sobre o que ele disse, que essas pessoas elas precisam ser internadas de forma compulsória porque elas são doentes. Recentemente, eu tive contato com um caso que eu nunca tinha entrado antes, tá? Tanto é que se vocês assistem alguns vídeos meus lá no Instagram, uma das perguntas que eu faço quando as pessoas me abordam, né, para fazer terapia é: você tem laudo? Você tem algum laudo? Você tem algum diagnóstico? O que eu tô procurando com essa pergunta? Eu quero saber se a pessoa é esquizofrênica, se ela é bipolar, se ela é narcisista, embora narcisistas não procurem ajuda, se ela tem alguma desordem mental, se ela toma alguma medicação. Por quê? Porque eu prefiro não atender, tá? Geralmente eu prefiro não atender. Até que eu me deparei, no meio dos meus atendidos, uma pessoa nitidamente com características de bipolaridade, né? E aí é muito interessante, por quê? Porque essas pessoas que têm bipolaridade, que têm esquizofrenia um pouco mais tardia que eu digo assim, ó, da começo da vida adulta para frente, borderline,
coisas do tipo, elas, elas apresentam características que muitas vezes as pessoas não têm. A família em si não tem conhecimento suficiente para lidar com isso, tá? E essa pessoa que eu conheço, que é próxima, ela apresentava sempre quadros de depressão, o que é muito comum para pessoas que fazem terapia, né? Geralmente, a maior parte das pessoas vem para terapia por causa da depressão, ou de uma crise de ansiedade, ou por uma sequência de relacionamentos infelizes, coisas desse tipo, ou por uso de droga, né? E então essa pessoa ela apresentava fases de depressão, só que para a família, quando ele estava normal, que legal, ele tá bem, então ele tá legal. Não, porque essas fases de normalidade geralmente vinham acompanhada de algumas características, que era o quê? Um hiperfoco em algum assunto. Então, uma hora tem o hiperfoco em pintura, vai lá, compra quadro, compra tela, compra tinta, compra lápis, compra não sei o quê e não faz nada com aquilo. Aí o que acontece? Vem uma sensação de incapacidade, uma sensação de incompletude, uma sensação ruim, essa pessoa fica depressiva. Fica depressiva lá, 1, 2, 3, 5, 6 meses. Aí a família fica em volta. E aí, de repente, essa pessoa, ela surge do nada, assim, ó. Num piscar de olhos, de um dia para o outro, um amigo liga, ela fala assim, eu vou sair, vou pra balada. Então, o que a família começa a entender? Que essa pessoa é preguiçosa, que essa pessoa, ela é sem vergonha. Aqui no sul a gente chama mandrião, né? Que é uma mistura de preguiçoso com esperto, né? E então a família começa a criar um julgamento em volta dessa pessoa. E aí, quando essa pessoa está nesse estado produtivo, o que essas pessoas geralmente fazem? Elas saem desse estado depressivo, onde né, querem morrer, não quer sair da cama, e vai para um estado de euforia tão grande que tudo na vida é legal, tudo tá dando certo. Então a família fica muito feliz. Só que junto com essa produtividade extrema, vem também a hipersexualização, ou seja, essas pessoas começam a sair da mais do que chuchu na cerca, começam a ter muitos encontros, gastam demais e aí muda o hiperfoco. Então, essa pessoa próxima de mim, ela tinha esses episódios, só que esse episódio de produtividade, ele era sempre acompanhado de um hiperfoco em algo produtivo. Então, ela fazia um curso, comprava tudo a respeito daquele assunto, depressão. Voltava para o curso, ou curso em outro assunto totalmente diferente, depressão. Até que recentemente ela teve um episódio muito grande de euforia, de produtividade. Então, eles dormem pouco, dormem 3, 4 horas por noite. Estou falando de um quadro de bipolaridade, tá bom? E o que mais me chamou a atenção é a forma como essas crises elas vão ficando cada vez mais altas no processo de produtividade, cada vez mais baixo no processo depressivo. Então a família começa a achar que essa pessoa, na verdade, ela é sem vergonha, porque quando ela tem dívida, depois que ela adquire dívida, adquire briga, dá para todo mundo, fica sendo perseguido, ela entra no processo depressivo. É como se, então ela se esconde da realidade. Então, quando esse vereador fala que essas pessoas são doentes, verdade. Porque aí, só que a pessoa que está passando por essa montanha russa, que tem bipolaridade, que tem borderline, que tem essas coisas, ela, embora pareça que ela esteja desconectada da realidade, ela sente tudo aquilo com muita realidade. Então, para ela, a depressão é uma tristeza muito real. E para ela, a euforia é um sentimento de capacidade muito grande. Então, os resultados não batem. A família, os amigos, as pessoas em volta começam a olhar e falar assim, mas peraí, como que até algum tempo atrás você era uma pessoa tímida, você era uma pessoa depressiva, você era uma pessoa quieta e agora você tá assim. Então, começa a descredibilizar a pessoa. E nessa do descrédito, a pessoa termina como um andarilho. Quando não, né, tem sentimentos de, vocês sabem o quê, e então ela vai perdendo dinheiro, ela vai perdendo amizade, ela vai perdendo a família, ela vai perdendo credibilidade, ela vai perdendo dignidade, porque aí chega num ponto que ninguém
mais acredita. Então ela vai também para prostituição, ela vai para o roubo, ela entra num estado de desespero tão grande que ela entra nesse quadro. Então, sim, grande parte das pessoas que estão na rua provavelmente tem algum quadro de alguma desordem, como que eu falei? Emocional? É uma desordem emocional? É uma desordem emocional que depois se torna química no cérebro, tá? Então, essas pessoas, às vezes, elas precisam ser medicadas, porque enquanto ela tá nesse estado ou de euforia ou depressivo, ela não consegue tomar decisão, ela não consegue tomar uma decisão acertada. E às vezes ela tem deficiência de vitamina, às vezes ela tem algum outro problema, problemas hepáticos, por exemplo, e essas pessoas vão para o álcool piora a situação delas. Existem alguns problemas como a bipolaridade, a mãe, às vezes, ou a família trata como depressão e na bipolaridade o antidepressivo ele pode piorar a situação da pessoa. Então, sim, são pessoas doentes, tá? Embora pareça muito desumano a internação compulsória, às vezes desumano é não conseguir entender e enxergar que essas pessoas têm uma doença mental, um problema psíquico, e ninguém ajudar. Por quê? Porque aí já ficou estigmatizado, já ficou rotulada. Ah, é vagabunda, é sem vergonha, é promíscua, é uma pessoa que não quer trabalhar, é uma pessoa que não pensa em estudar. Por quê? Porque às vezes tem pessoas, inclusive, que tiveram grandes oportunidades na vida, que falam 2, 3 idiomas, pessoas que, às vezes, esses problemas também ele vem depois de um trauma muito grande. Porque algumas desses problemas psíquicos, eles podem aparecer depois de um trauma muito grande. Então, uma separação, uma traição, a perda de um ente querido. Então, embora esse cara seja muito polêmico, né? E já aconteceu isso também lá em São Paulo para acabar com a Cracolândia, criticaram um monte. Só que quem vive na pele, conhece uma pessoa que tem uma disfunção psíquica de perto, provavelmente apoia esse tipo de iniciativa desse vereador, tá? Então, gente, qual que é o meu alerta aqui para vocês? O meu alerta é que você aí na sua casa fique muito atento se você tem um adolescente, se você tem um parente, um pai, uma criança que notoriamente não é tão normal assim, tá? Não é normal criança ser triste, não é normal criança ser agressiva, não é normal. Então, quando você vê uma criança, criança birrenta, se bem que hoje em dia, né, existe uma supervalorização dos laudos de TDAH, de TEA e tal. Todo mundo acha que tem isso e às vezes nem é, às vezes é só uma falta, uma ausência, é um problema sistêmico, tá? É a criança querendo que os pais voltem para o lugar deles, que é o lugar de cuidado da criança, porque os pais cuidam das crianças e não o contrário. Então, mas quando você vê um parente seu nessa situação, ele tá fora da casinha, é bom investigar, é bom começar a investigar. E mesmo quando tem episódios de depressão, fiquem alertas, porque às vezes a família trata como depressão e nem sempre o profissional ele tem esse cuidado ou ele não tem know-how. O que é o know-how? É que nem aconteceu agora comigo. Eu, provavelmente, quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, eu julgava essas pessoas que viravam darilhos, que viravam mendigos, é vagabunda, sem vergonha, não quer nada com nada, ou pessoas que não tiveram oportunidade, não conseguiram lutar com a vida. Vai muito além disso. Uma boa parte deles tem problema aqui, entendeu? Então, se você tem um caso assim na sua casa, perto de você, preste atenção, tá? Até por conta desse caso, me fez lembrar de casos da minha família, crianças da minha família,
que tinham esses episódios de euforia, de agressividade e de melancolia, às vezes tudo junto que eu digo assim, ó, é num período de 3 dias, tá? E quanto mais cedo começa, pior é. E quanto menos tratamento a pessoa tem, mais alto ela sobe, mais baixo ela desce. E o cérebro aprende como fazer aquilo com maestria. Adivinha o que acontece? Demência, tá? A pessoa ela desconecta da realidade por completo. Existem questões emocionais ali que a gente pode abordar? Existe, mas se a pessoa ela tá fora da casinha, como por exemplo na bipolaridade, ela tá em mania, não dá para conversar com uma pessoa em mania. Ela não racionaliza as coisas que a gente fala. Porque no episódio de mania, ela tem uma sensação de vencer o mundo, de ser grande, de conseguir grandes coisas, de acreditar que ela tá acima de tudo, entendeu? Então, nesse momento, uma pessoa bipolar, por exemplo, não tem como você tratar ela, fazer terapia. Mas no processo depressivo tem. E pior ainda, quando entra na fase de platô, o que é a fase de platô? Ela não tá nem triste demais, nem eufórica demais. É como se a vida fosse cinza para ela. Por quê? Porque ela já experimentou uma sensação de super-herói, de dormir pouco, da mente funcionar muito bem, de forma acelerada, dela ter 1000 ideias por dia. Então, essa fase de produtividade é muito sedutora, principalmente para pessoa que é bipolar, tá? E ela acha que a vida é aquilo, só que a vida não é aquilo, a vida é o normal mesmo, é arroz com feijão, né? A sanidade mora em você achar felicidade no arroz com feijão no caminho do meio, nem triste demais, nem alegre demais. E tem gente que não dá conta de viver na normalidade, ou não dá conta de viver essa montanha russa, esse sobe e desce. E aí, vocês já sabem o que acontece, né? Bom, a aula de hoje é essa, o alerta de hoje é esse. Espero vocês na próxima quinta-feira. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Não esquece de dar o like, compartilha com alguém que você vê que a pessoa é meio fora da casinha. E te vejo na terapia, te vejo em alguns dos meus treinamentos ou te vejo em alguns dos meus vídeos. Um beijo, tchau.